Então, Rafael, um dos conceitos centrais, né, do nosso podcast, que se chama Caminhos de Abiyala, e desse projeto de extensão, que é muito mais do que um podcast, é o conceito de intelectuais indígenas. Então, agora você falando, contando um pouco desse processo, né, do projeto do Cartas para o Bem Viver, falando sobre a sua experiência enquanto editor e escritor das cartas, enquanto estudioso dessas cartas também, né, um projeto que dá voz aos indígenas, a gente queria perguntar para você, né, se você considera essa categoria intelectuais indígenas uma categoria válida para compreender os saberes indígenas. Sim, sim, completamente. Primeiro porque eu acho que essa divisão, às vezes, assim, entre o que é indígena e o que não é indígena, às vezes coloca a gente numa coisa de não sacar de como os indígenas já vivem nessa relação há muitos anos com os não indígenas. Então, muito do léxico, das palavras, a gente já utiliza, e a própria carta mesmo, né? Se você for entendê-la como um meio de comunicação que não é indígena, não tem origem, e o quanto os índios escrevem já há 500 anos, é muito difícil eu dizer que, até usar o termo sem apropriação é difícil, de algo que já está na escrita, no dia a dia desses povos há centenas de anos já. E a apropriação deles é fenomenal. Então, o termo intelectual acho que também se enquadraria nisso, assim, porque você tem qualquer acepção do termo, você conseguiria já, digamos, enquadrar esses povos e essas pessoas, porque você tem o intelectual público, o Ailton Krenak ganhou o prêmio de intelectual do ano, né? Então, até o reconhecimento do não indígena em relação a isso você tem. A busca dos próprios índios com essa ideia de intelectual mais fechado, acadêmico, de produtor de conhecimento científico, estourou assim a partir das políticas públicas, as pessoas na universidade. Assim, dizem hoje, né, o censo dá mais de 30 mil estudantes indígenas, que é um número muito pouco, mas eu penso na minha universidade materna, que é a UFBA, já acho que o último vestibular, juntando com os que estão matriculados, já são 235, algo que começou em 2005 com 2 pataxós. Então, nesse sentido também a gente poderia aplicar. O intelectual orgânico nem se fala, porque a quantidade de indígenas, a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, muitas outras que estão na PIB e que fazem esse processo, Daniel Munduruku, que faz esse processo de estar na base e, ao mesmo tempo, estar na conversa com essas instituições do governo, da mídia, trazendo as questões indígenas. Então, é algo que eu tendo a concordar muito. E eu gosto até de uma provocação que o antropólogo Oscar Saez faz, né? Acho que a gente pode, sim, falar de uma intelectualidade, até mesmo daquele termo que os franceses gostam, inteligência, né? Indígena, porque tem controvérsia, tem briga. O que eu falo sobre bem viver, o Gessen Banil não concorda, como eu acho que tem que ser a educação pública, necessariamente não é o que a Rita Potiguara pensa. Então, o fato da gente já estar podendo falar, escrever, ter leitor, por menor que seja em termos de mercado editorial, em termos de quantidade de gente assistindo uma live, ou lendo e fazendo download num texto, você já tem um leitor mínimo aí, né, para a nossa produção. E a gente poder discordar mostra que eu acho que sim, você tem total força da ideia, principalmente os intelectuais, muitos deles que não quiseram ser intelectuais públicos ou acadêmicos, mas que estão com uma produção de saber e conhecimento na aldeia, com seus ritos, com seus cantos, e o fato de tentar compreender o mundo, sistematizar isso de alguma forma, numa música, numa canção, num ritual, num poema, numa história, eu acho que é o que caracterizaria todo e bom intelectual indígena, homem e mulher, que a gente tem aí hoje no Brasil.